Olá pessoal, no canal da Masterlex no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre populismo togado e as hiperdemocracias. Primeiramente eu gostaria de falar sobre a marcha do poder. O que é a marcha do poder, pessoal? Quando o Estado se tornou Estado, ou melhor, antes do Estado se tornar Estado, o poder em geral vinha de Deus. Então, se você pegar uma estrutura de sociedade medieval, por exemplo, havia um fundamento religioso na forma de ser do direito, na forma de ser da política. Com o tempo, com a marcha da modernidade, né, era moderna, Deus sai do campo da política. Aqueles que divinizavam Deus passam a divinizar os homens, passam a divinizar seus líderes. Vejam que o poder vinha de Deus, mas quem dava poder a Deus? Quem dava poder a Deus era o povo. Tá? Quando o povo deixa de dar poder a Deus, ou seja, essas crenças se repartem, então há a divinização dos líderes. Com o tempo, esses líderes, esses heróis, perdem também o seu poder e o povo passa a divinizar a si próprio. E nós entramos na Era das Massas. É sobre essa Era das Massas que nós vamos falar. Tá? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que nós estamos falando da Era das Massas num contexto de democracia. E quando surge a democracia? A democracia surge no século XIX. Ao contrário do que muitos pensam, a democracia não nasce na Revolução Francesa. Pelo contrário. As revoluções em geral dão origem a terríveis tiranias. As democracias sempre nascem de acordos entre elites. E as democracias nasceram aí na Europa, em meados do século XIX. Só que essas democracias, elas eram um sistema que se legitimava pela vontade da maioria. Tá? Eram as chamadas democracias acríticas. Ou seja, era uma democracia como meio para se afirmar o que a maioria das pessoas queria como expressão da sua vontade política. Nesse contexto, surge uma invenção muito interessante, que é a invenção dos partidos trabalhistas. Tá? O que acontece? A partir de uma ideia marxista de que haveria uma orientação binária na sociedade, quer dizer, haveriam exploradores e explorados, o burguês e o proletário e por aí vai, surge a ficção de que todos os trabalhadores têm o mesmo interesse. Tá? Então um garçom, um cara que cuida de mula, um motorista de ônibus, todos eles, segundo esse ideal trabalhista, teriam os mesmos interesses. Isso dá origem a partidos gigantescos. Partidos gigantescos. E são esses partidos gigantescos que se apropriam do poder na Europa no começo do século XIX. José de Ortega y Gasset, um dos mais importantes teóricos, políticos e filósofos do século XX, ele começa a relatar isso no seu livro chamado Espanha Invertebrada, de 1921, e depois no seu livro A Rebelião das Massas, de 1938. O que o Gasset observa na Espanha? Ele diz que esses partidos gigantes estão se apropriando do poder e estão se afastando da ação política e buscando a ação direta. Então ele profetiza que essas pessoas vão destruir a democracia liberal na Europa. E de fato isso acontece, porque como essa democracia não tinha um sistema axiológico externo que pudesse dizer o que é justo, que pudesse dizer o que é o direito foi mudando de face, foi mudando de feição. Vocês vejam que Adolf Hitler, que começou em um desses partidos, o Partido Nacional Socialista Alemão, ele transformou o direito alemão. O Hitler não violou nenhuma lei, ele sobe ao poder com a Constituição debaixo do braço. E ele vai usando a sua maioria parlamentar para mudar o direito alemão paulatinamente. E como não havia nenhum sistema de justificação externa, a política havia se afastado da moral, foi possível fazer todas aquelas atrocidades que nós conhecemos, como, por exemplo, o Holocausto. Tá? Depois da Segunda Guerra, com o problema do Holocausto, passa-se a ter a ideia de que é necessário um sistema axiológico externo para dizer o que seja o direito. Né? Ou seja, é preciso refundar valores. E é nesse espírito que a Carta de 1948 é promulgada. É um acordo entre nações para determinar o que seria
esse substrato axiológico para as futuras legislações. Nesse contexto, a democracia muda totalmente e passa a ser não um sistema de meios apenas, mas um sistema de meios e fins. Ou seja, a democracia hoje, com a feição que nós temos hoje, ela pretende saber o que é o povo, o que é a maioria, mas desde que limitado de acordo com certos limites democráticos. Então a democracia não é mais saber o que a maioria quer, não é mais o governo do povo, mas sim um sistema de valores democráticos, que deve ser protegido. Mas se o poder vem do povo e há a necessidade de concorrer a eleições, etc., como conciliar essa vontade da maioria com a proteção de direitos fundamentais? É necessário ter duas coisas. O primeiro, normas que não mudem. No Brasil, por exemplo, as cláusulas pétreas da Constituição. E é preciso também haver um judiciário independente. Tá? Nós, no Brasil, graças a Deus, como democracia crítica que somos, temos os dois. Temos um judiciário que goza de grande independência funcional, de muitas garantias, e temos uma Constituição que reserva uma série de direitos e garantias fundamentais. Mas aí vem um problema. Há dois poderes na República que são majoritários: o Legislativo e o Executivo. Ou seja, o Legislativo e o Executivo têm que fazer o que a massa quer. Eles têm que fazer o que quer a maioria. E é por isso que a legitimação deles se dá por meio do voto. O Judiciário é o contrário. O Judiciário ele é o estraga-prazer da democracia. Os espanhóis diriam que ele é o água-fiestas da democracia. Quer dizer, ele tem que fazer justamente o que a multidão não quer. Ele tem que julgar para os indivíduos, contra a maioria. Tá? Então o Judiciário ele tem a missão de interpretar a Constituição e salvar a minoria das maiorias e salvar a maioria das maiorias, porque a maioria também de vez em quando se entrega ao chamado fascismo voluntário. Quer dizer, nós mesmos vamos entregando parcelas cada vez maiores da nossa liberdade em troca de outros valores menores, como por exemplo segurança, uma suposta promessa de segurança. Tá? E é curioso falar disso porque de repente a gente entra numa fase em que políticos são populistas, o executivo é populista, o legislativo é populista e curiosamente, e eu não sei explicar o porquê, o judiciário também se torna populista. Tá? E isso atinge o seu auge na Ação Penal 470, a Ação Penal do Mensalão, né, em que essa veia populista, essa ideia de agradar a opinião pública, de aparecer para o povo, ela salta aos olhos pela primeira vez. Né. Os julgamentos televisionados, né, a repercussão do caso, ela acabou fazendo com que isso aflorasse em alguns ministros. E é curioso porque o país todo entrou naquela ideia que o resto do Brasil se diz Fla-Flu, mas é que se diz Grenal. Né? Virou uma causa nacional. Todos esperavam que os mensaleiros fossem condenados. Mesmo aqueles que não conheciam as acusações, ou aqueles que, como eu, por exemplo, não leu a denúncia, não folheou os autos. Nós aderimos ao chamado inconsciente persecutório. Quer dizer, se alguém está sendo perseguido, de certo, ele é culpado. Quer dizer, é algo que é pré-cognitivo, que é meramente intuitivo. E é contra isso que o direito se insurge. O direito existe como ciência para se opor ao que é pré-cognitivo, que está no nosso instinto, que é a vontade de perseguir. Nesse contexto, o juiz Joaquim Barbosa foi talvez o que mais capturou o discurso populista, o discurso da massa. Todo o vocabulário populista dos líderes do começo do século XX é observável também nos discursos, nas manifestações do ministro Joaquim Barbosa. Eu vou ler para vocês agora alguns trechos de algumas falas dos ministros e vou situar para vocês. O primeiro trecho que eu quero ler para vocês é o discurso de posse do ministro Joaquim Barbosa. Em dado momento, em meio a essa ação penal 470, ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. E ele diz o seguinte, abre aspas, pertence definitivamente ao passado a figura do juiz que se mantém distante e indiferente, e por que não dizer inteiramente alheio aos valores fundamentais e aos anseios da sociedade em que ele está inserido. O juiz é um produto de seu meio e do seu tempo. Nada mais ultrapassado e indesejável do que aquele modelo de juiz isolado, fechado, como se estivesse encerrado em uma torre de marfim.
que o Joaquim Barbosa está dizendo aqui em outras palavras? Qual é a chave desse trecho do discurso? O anseio da sociedade. O juiz tem que seguir o anseio da sociedade. Se nós considerarmos isso verdade, nós vamos ter que considerar, por exemplo, que Pilatos agiu certo em condenar Jesus Cristo ao invés de Barrabás. Porque o anseio da sociedade da época era esse, que Jesus fosse condenado. Se nós acharmos que o juiz tem que estar aberto ao momento histórico pelo que o povo passa, nós temos que considerar, por exemplo, que os juízes nazistas estariam certos em aderir ao nazismo, porque aquele era o momento histórico em que a sociedade estava inserida. Me parece que seja perfeitamente o contrário disso. Então o que o Joaquim Barbosa está defendendo aqui é um juiz que não cabe na democracia, é algo diferente. No dia 6 de dezembro, ainda na Ação Penal 470, em um rápido debate com o ministro Lewandowski, ele diz o seguinte: a nação não aguenta mais, está na hora de acabar. Ou como diriam os ingleses, let's move on. Veja bem, a nação não aguenta mais. Ele captura o discurso do povo sem qualquer legitimidade, sem ser eleito, sem ser votado, sem qualquer pesquisa. Ele captura o discurso majoritário. Quer dizer, é uma manifestação do populismo judicial, tá? Algo que não cabe, repito, no nosso sistema constitucional brasileiro. E eu quero trazer para vocês aqui um debate ocorrido em 12 de setembro de 2013 entre o ministro Marco Aurélio Mello e o ministro Barroso. Eles estavam discutindo a possibilidade ou não de embargos infringentes na Ação Penal 470. Tá? E lá pelas tantas, o ministro Barroso diz o seguinte, abre aspas, em defesa do meu ponto de vista, e sem demérito de nenhum ponto de vista, que eu nesta vida, neste caso, em outros, como em quase tudo que faço na vida, faço o que acho certo, independentemente da repercussão. Portanto, eu não sou um juiz que me considero pautado pela repercussão do que vou decidir, e muito menos pelo que vai dizer o jornal do dia seguinte. E muito menos estou almejando manchete favorável. Eu sou um juiz constitucional, pautado pelo que considero certo, correto, embora não me ache dono da verdade. Porém, o que vai sair no jornal no dia seguinte não faz diferença para mim, se não for o certo. O ministro Marco Aurélio responde, para mim faz. Dependendo do que sai, para mim faz, porque sou servidor de meu semelhante e devo contas aos contribuintes. Mais à frente, depois de algumas falas, Luiz Roberto diz o seguinte, a multidão quer o fim desse julgamento, e devo dizer a Vossa Excelência que eu também ficaria muito feliz, e vou ficar muito feliz quando ele acabar. Mas nós não julgamos para a multidão, nós julgamos pessoas. E portanto, se a multidão quer acabar, nós precisamos considerar as pessoas. Então gostaria de saber se nós perguntássemos a uma pessoa e não a multidão, se o seu pai, o seu irmão, o seu filho estivesse na reta final de um julgamento e na última hora se estivesse mudando uma regra que lhe era favorável para atender a multidão, você consideraria isso correto? A resposta seria não. Esse debate é por demais revelador. Né? Vocês vejam que Platão, ao discutir esses temas na República, o grande mote da República é o populismo. Tá? Então, quando Platão diz o seguinte, que quem deveria governar na República eram os reis filósofos, ele se referia ao filósofo como amante da verdade. Quer dizer, o rei, o governante, tem que ser aquele que governa seguindo o que é certo, o que ele considera a verdade. Em contraposição a isso, Platão falava do filodoxo, que era o contrário disso. Doxa, em grego, quer dizer aparência. Então o amante da aparência, o amante do espetáculo, o amante da opinião, seria o populista. E eram essas pessoas que estavam chegando ao poder em Atenas. E Platão, vendo Atenas declinar de forma rápida e terrível, ele denunciava isso no seu livro A República. Quer dizer, os filodoxos estavam tomando poder. E aí vem a diferença de governar ou decidir para o povo
ou pelo povo. São coisas diferentes. O grande estadista Winston Churchill dizia, né, que o estadista pensa nas próximas gerações, o político pensa nas próximas eleições. São coisas completamente diferentes. Então, quando o Luiz Roberto Barroso diz que vota seguindo o que ele acha certo e suas próprias convicções, ele está dizendo que olha para dentro de si. Tá? Ele tenta buscar dentro de si a verdade, então ele captura e passa a adotar o discurso do filósofo, aquele que ama a verdade. O Marco Aurélio, pelo contrário, quando diz que se preocupa com o que vão publicar sobre ele e que deve prestar contas ao povo, ele se manifesta como um filodoxo, aquele que está preocupado com a aparência das coisas, como isso aparece. E como Luiz Roberto Barroso arremata a discussão, ele arremata com um argumento cristão. Tá? Ele arremata exatamente com o mesmo argumento que Jesus Cristo usou no apedrejamento da mulher adúltera. Ele disse, olha, aquele que está sendo julgado é como você. Podia ser seu pai, podia ser seu filho, podia ser você. Ele tenta fazer com que o ministro Marco Aurélio veja o outro lado do julgamento. E esse é o papel do juiz, é se colocar no lugar das vítimas, mas não as vítimas do crime, mas sim a vítima da persecução comunitária. Então, nesse momento, o juiz vai ser antidemocrático, no sentido de democracia como que a maioria quer, e vai ser democrático no sentido de democracia como sistema de valores. Ele vai defender esses valores, e o que esses valores pretendem é defender a liberdade, que é o fim último da democracia e é o fim último do processo penal. Tá? Agora, me parece que o ministro Barroso é uma peça de museu. Infelizmente, se nós observarmos a marcha dos acontecimentos, a manifestação de juízes em todas as instâncias, na maior parte dos tribunais, nós vamos perceber que o judiciário foi cooptado por uma ideia populista. O judiciário está preocupado com o que lhe aparece. O judiciário está adotando uma postura de filodoxia. Tá? Isso é muito perigoso e me faz pensar que nós estamos chegando no que o Ortega y Gasset chamava de hiperdemocracia. Tá? Que seja isso, uma democracia voltada totalmente para fazer do Estado a imagem e semelhança do povo. Isso é muito perigoso. Não me parece haver retorno, mas acho que cabe a nós, juristas, mostrarmos o outro lado. Mostrarmos que esses direitos e garantias, que vez por outra são violados, que vez por outra são rechaçados, são ignorados para se chegar a um determinado fim supostamente justo, eles são de gozo comum. Ou seja, quando nós abrimos mão de uma garantia para ver o outro condenado, nós também seremos condenados, nos mesmos termos em que o outro foi. Então, entendo que cabe a nós, juristas, mostrar esse outro lado, mostrar que mais importante do que fazer justiça no caso concreto é preservar valores justos. E isso é a democracia. É um sistema para preservação de valores e é importante que se pense nisso, se diga isso e se ensine isso. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado.